Olá, tudo bem? O grande questionamento que nós temos aqui, né, é em relação à refração com o índice negativo, né? Com o N negativo. Como que acontece isso? Por que a refração com índice negativo não é dessa forma e é dessa forma? Esse é o questionamento que a gente vai ter aqui no nosso vídeo, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é um pouco confuso isso, né? Porque lá na matemática, quando a gente estuda o ciclo trigonométrico, a gente vê o seno como sendo o eixo vertical, né? Mas aqui, o seno tá aqui nessa partezinha horizontal. Por quê? Quando nós temos aqui, ó, por exemplo, uma refração comum, tá? Essa refração aqui seria uma refração comum. E daí nós temos aqui o ângulozinho de refração. A gente sabe que quanto maior o seno, maior o ângulo. Então, o seno, o que é o seno? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, é essa partezinha aqui, né? Essa distância aqui, que no caso vai estar daqui, dividido por essa hipotenusa, ou seja, o seno nada mais é do que essa partezinha aqui, tá bem? Então, bem interessante a gente analisar isso, porque é como se a gente tivesse pego o ciclo trigonométrico e feito assim, ó, dando uma giradinha nele, de forma que o seno fica nessa parte horizontal e o cosseno fica na vertical, tá? Então, a gente sabe que quanto maior o seno, maior o ângulo e tudo mais. E daí, existe o questionamento assim. Se um raio de luz, né, ele sai de um meio com um índice de refração maior para um índice de refração menor, ele vai se afastar da normal. Verdade? Ele vai se afastar da normal de modo que o seno do ângulo dele fique bem grandão. Se ele vai se afastar da normal, então ele vai se afastar suficientemente para que ele dê a volta e faça isso aqui. Então, por que que não é, né, essa configuração aqui? É verdade. Ó, quando ele vai sair do meio aqui, que é o meio mais refringente, né? E ele vai para um meio menos refringente, de tal forma que a refringência seja tão pequena que ela seja negativa, por que que ele não se afasta da normal dessa forma aqui? Porque nessa forma aqui, ele ainda não se afastou o suficiente da normal. Nessa forma aqui, o seno ainda é positivo. Por quê? Nessa forma aqui, ó, o seno ainda está para esse lado, e esse lado é o seno positivo, né, que se está refratando para cá. Na situação normal, para cá é positivo, então esse lado aqui é o positivo. Então, aqui fica positivo ainda. Isso aqui é uma situação de reflexão total. Quando? Quando que acontece a reflexão total? Quando esse raio de luz vem de um N maior para um N menor, de tal forma que essa diferença aí de refringência seja tal que forme um ângulo maior do que o ângulo limite, né? Esse ângulo aqui de incidência seja maior do que o ângulo limite. O ângulo limite é o ângulo exatamente onde esse seno aqui será tão grande a ponto de ele sair pela rasante, assim, ó, formar 90 graus com a normal. Então, esse ângulo de incidência vai ser tão grande de forma que faça o raio de luz dar a volta, inverter dessa forma aqui, vir aqui para cima. Mas, né, a gente ainda continua com o N positivo. Ele é pequeno, mas ele ainda continua positivo, tá? Então, quando o raio de luz vem aqui para cima, o N continua positivo. Por que que eu sei que o N continua positivo? Aqui, ó, o N1, que é o meio de incidência, né? É positivo. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Se o seno aqui continua positivo, né, em relação à normal, porque ele ainda está para o lado dos positivos, lembra? Um lado é positivo, outro lado é negativo. Se ele ainda está no lado dos positivos, então isso aqui vai ser positivo.
isso aqui é uma igualdade, se aqui é positivo, o resultado aqui também tem que ser positivo. Se o seno de R é positivo, então o N2 tem que ser positivo. Logo, quando esse raio refratado está aqui para cima, sofrendo o que a gente chama de reflexão total, o índice aqui ainda é positivo e a gente não tem uma refringência negativa ainda. O que vai acontecer? Esse afastamento, né, que sofreu em relação à normal, ele é grande? É grande. Né? Não vou dizer que é pequeno, ele é grande. É maior do que 90 graus. Mas isso configura uma situação de reflexão total, quando ele ainda não é grande o suficiente para formar uma refringência negativa. O que seria um ângulo realmente grande em relação à normal? E vim até aqui e agora ele começa a ficar negativo, porque esse lado aqui é negativo e esse lado aqui é positivo, né, pela orientação aí dos raios que a gente adotou. Então, se eu tenho um raio vindo para cá e ele vai sofrer a refração, ó, o ângulo que ele vai fazer com a normal é todo esse ângulo aqui. Olha que ângulo grandão que a gente está fazendo com a normal. Isso sim é um ângulo suficientemente grande, é um afastamento suficientemente grande em relação à normal para que seja uma refringência negativa. E a gente pode ver aqui também, ó, N1 vezes seno de isso aqui é positivo e o seno também é positivo. Então, se eu vou ter um índice de refração negativo, o meu seno também precisa ser negativo, ou seja, ele tem que estar aqui para esse lado. Tá bem? Por que ele tá para baixo, né? Porque para baixo a gente vai ver ali um ângulo suficientemente grande para gerar esse seno de um valor tão grande quanto o que a gente precisa. E também porque a refração, se vai sofrer refração, vai precisar da mudança de meio, né? Então, se ele simplesmente incidisse aqui e voltasse, não mudaria de meio. Por isso que isso aqui a gente não chama de refração, a gente chama de reflexão total. Porque a refração é tão grande que acaba acontecendo a reflexão total, onde o raio de luz não chega nem a mudar o meio. Então, se a gente quer que haja uma refração, precisa mudar o meio. Por isso que ele vem aqui para baixo. Ou, se você lembra um pouquinho lá da trigonometria, você sabe que dependendo da forma como a gente gira, a gente tem um sinal, né? Se eu comecei girando para cá, e para cá seria o giro, né? Para cá seria um começo positivo. Se eu tenho um ângulo negativo, é só eu começar a girar para o outro lado. Então, o que vai acontecer, né? Se eu trocar o N pelo mesmo módulo, só que com sinal negativo. Seria a mesma coisa que eu pegasse o ângulo de R, que eu teria para cá, né? Isso aqui seria o raio normal, com índice positivo. E esse aqui é como negativo. Então, sendo o meu N2 aqui negativo, né? Eu posso ter esse seno de R negativo apenas girando o mesmo tanto, só que para o outro lado. Então, esse aqui seria, né, o meu ângulo para refringência negativa. Esse aqui se afasta da normal, mas não suficientemente para a gente ter uma refringência negativa. Isso aqui, a refringência continua positiva, né? Porque o seno continua positivo, ele só se afastou um pouco mais da normal, formando a reflexão total. Para que a gente tenha, de fato, a refringência negativa, então esse raio de luz precisa estar apontando para onde o seno é negativo. Então, ele precisa estar para esse lado aqui. Como a gente precisa de refração e precisa mudar o meio, então ele tem que vir aqui para baixo, tá bem?